Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada, que Deus possa estar aí abençoando a sua casa, que Deus possa estar aí abençoando a sua casa, a sua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje na nossa igreja, culto da Sagrada Família, tivemos 3 cultos, o povo compareceu, estava agora mesmo aqui do meu lado falando com o ministro Ribeiro e disse: pastor, mas compareceu um povão, graças a Deus, louvado seja Deus. O povo veio, o povo compareceu e Deus ministrou a sua palavra e foi muito bom, louvado seja Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem realizado na nossa vida, em nossa casa e, é claro, também na nossa igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou grato a Deus. E, é claro, 3 cultos, no decorrer do dia de hoje, no final do último culto, terminamos agorinha. Hoje nós levamos um tempo a mais, terminamos, já era quase 9 horas, faltava acho que 15, 10 para as 9, e agora 9 horas em ponto nós estamos aqui. Porque após o último culto a gente vem e ministra a palavra que foi ministrada durante o dia, ao seu coração através desta programação, através desta live. E eu peço a você que fique conosco aí até o final desta live. Após a live, nós estaremos, após a oração da live, após a ministração da palavra de Deus no final da live, nós estaremos fazendo a oração da fé em prol da sua casa, em prol da sua família. Então eu já peço a você que nos mande aí de onde você está falando, qual é o estado, qual é a cidade, e se você deseja colocar o seu nome ou o nome de algum familiar ou de alguma pessoa para oração, coloque no final, depois da palavra, nós estaremos fazendo a oração e pedindo a Deus que venha alcançar a nossa casa, alcançar a nossa família e, é claro, pedirei a Deus que possa alcançar as pessoas a qual você estará colocando aí o seu nome em nome de Jesus. Eu peço a você que fique até o final e peço a você que venha curtir e que também possa compartilhar a nossa live, a nossa programação, para que um maior número de pessoas possam estar sendo alcançadas através do poder de Deus. Muito feliz por cada pessoa que entrou ou por cada pessoa que ainda vai entrar e até mesmo as pessoas que posteriormente no gravado também estarão nos acompanhando. Eu peço a você que telefone antes da live, eu peço a você que mande uma mensagem lá pelo WhatsApp, fala: olha, o pastor Júnior daqui a pouco vai entrar ao vivo, nos ajude a evangelizar as pessoas, para que as pessoas possam entrar conosco na live e através da palavra, da oração da fé, ser alcançado pelo poder de Deus e receber a sua bênção, o seu milagre. E é claro, eu sei que a pessoa vai procurar uma igreja mais próxima da sua casa para que ela possa estar sempre firme na presença de Deus. Então eu peço, não só curtir, mas peço também que você possa compartilhar. Nos ajude aí a propagar o evangelho, a toda a criatura, como pediu o nosso Senhor, o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus pela tua vida, você que está perto, você que está longe, a todas as pessoas que nos acompanham aqui em Tangará da Serra, os meus obreiros, ministros, os membros, as minhas ovelhinhas aqui de Tangará da Serra, que Deus abençoe cada um, abençoe também os pastores aqui da minha região. Deus nos deu a graça e a misericórdia de nos tornar líder regional, e eu cuido aqui da regional de Tangará da Serra, onde começa ali em Barra do Bugres. Então um abraço à Barra do Bugres, ao pastor Robson, a sua família e também os membros lá da sua igreja, toda a cidade de Barra do Bugres. Um abraço também ao pastor Raimundo lá em Nova Olímpia, ele, os obreiros, família, cada membro da sua igreja, pastor. Um abraço também ao pastor Delmar, sua família, todos os membros lá, de Denise, que Deus abençoe. Também o ministro Ribeiro lá em Arenápolis, a ele, a família, todas as pessoas, da sua igreja, os obreiros lá, os membros, que Deus abençoe. Ministro Gilmar, meu amigo lá em São José do Rio Claro, Deus abençoe, meu querido. Um abraço a você, os obreiros e os membros aí de São José. Um abraço ao pastor Ademir Júnior lá em Juína, toda a sua igreja, os seus obreiros, os membros em nome de Cristo. Um abraço também
ao povo de Sapezal, o pastor Júnior Soares, a sua esposa, seus filhos, a família e todos os obreiros e membros aí desta cidade. Um abraço também ao pastor Paulo, né, lá de Campo Novo dos Parecis, ele, a esposa, a família e também todos os membros e obreiros da sua igreja. Que Deus abençoe. Um abraço também a todas as pessoas que estão nos acompanhando, não só em Tangará e nessa cidade que nós dizemos, né? Nós falamos aqui, mas também o povo de Cuiabá, o povo de Rondonópolis, o povo de Poconé, o povo de Livramento, o povo de Várzea Grande. Olha, no final da live, né, de domingo, né, algumas pessoas lá falaram: olha, pastor, estou acompanhando o senhor de Várzea Grande. Um abraço. Você de Várzea Grande que estava nos acompanhando, de Rondonópolis, Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, Livramento, pessoas nos acompanhando, Água Boa, Chavantina, as pessoas que nos acompanham em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Tinha pessoas esses dias da Bahia, outro de Minas Gerais e outro do Pará. Louvado seja Deus, está indo longe a nossa live. Deus é bom porque nos permite alcançar pessoas longe, né? Por isso que a Bíblia diz: Deus não é um Deus só de perto, Deus é um Deus também de longe. Eu tenho certeza que Deus vai estar operando. Então, todos aqueles que nos acompanham de perto e de longe, um grande abraço. Sinta-se abraçado por mim, pela minha esposa, pela minha família, pelos meus obreiros, pelos membros aqui da nossa igreja, nossa cidade. Sinta-se abraçado por todos em nome de Cristo. Como eu sempre faço, eu vou falar com 10 pessoas cumprimentando agora aqui no início, e essas 10 pessoas que eu cumprimentar, eu cumprimento em nome dessas todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lá no final, se der tempo da gente falar com mais 5 pessoas, nós falaremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que a minha equipe vai estar respondendo. Eu não vou te responder, né? Só vou falar com você, mas respondendo ali, né? Só a minha equipe, né? Minha equipe vai responder você, o seu graça e paz, o seu boa noite, vai estar anotando ali o seu pedido de oração. Minha equipe está aqui. E a minha equipe também vai anotar ali os nomes de alguém que entrar de outra cidade, de outro estado. Eles vão anotar e depois nós vamos falar aqui para agradecer aí o carinho da sua audiência. Amém? Deus abençoe a todos. Ministro Ribeiro, boa noite, a paz, quem está conosco ligado. Quem que está falando conosco? Quem é os 10 primeiros falando conosco aí? Boa noite, pastor, a paz. Olha, Jaque e Adriano. Minha amiga Jaque e Adriano, Deus abençoe. Aparecida Lopes. Aparecida Lopes, que Deus abençoe. Obrigado por estar ligado conosco. Yasmin Lerman. Yasmin Lerman. Deus abençoe. Regina Guimarães. Regina Guimarães, um abraço. Benedita Doriana. Minha amiga Benedita Doriana, lá em Cuiabá. Deus abençoe. Obrigado por estar nos acompanhando. Nivalci Rodrigues, Deus abençoe. Graciele Aquino. Minha meinha Graciele Aquino, um abraço a você, toda a família. Lucinéia Neia, que Deus abençoe. Gisele Aquino. A minha amiga Gisele Aquino, cara, não poderia faltar, tá junto conosco. Olha, irmã, um abraço para você, pro seu marido, pros filhos. Deus abençoe. Obrigado por sempre estar ligado conosco, tá? Crisiane Taques, outra meinha que trabalhou comigo lá no CPA em Cuiabá. Deus abençoe você. Um abraço pro Mateus. Iodete Almeida. A minha amiga Iodete Almeida, mais um pra gente finalizar. O Rodrigo disse que já deu 10, mas não deu 10, não, já deu 10. Eita. Sandra Pereira. E minha amiga Sandra Pereira, que Deus abençoe. Mais um para finalizar. Vanessa Santos já esteve conosco, está ligado novamente na live. Que Deus abençoe a todos. Lá no final a gente vai falar com mais 5, se assim a gente tiver tempo e oportunidade de falar aqui. Tem alguém de fora falando conosco? Não apareceu ninguém ainda aí. De Salvador, Minas Gerais, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Tem ninguém, não é possível que ninguém vai aparecer. Ninguém vai falar conosco, nem o João Jaca lá de Andradina. Tem ninguém falando conosco ainda. Se não tiver, vai entrar em nome de Jesus. Pastor, ainda não, mas eu creio que até o final da live eles estarão acompanhando sim. Louvado seja Deus, eu creio. Vai entrar alguém aí de fora para que a gente possa falar aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto não entra, vamos lá para a palavra de Deus. Abra por gentileza, meu querido, a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, por gentileza. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Por favor, coloque a tua mão sobre a palavra e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai,
Oramos como sempre, apresentamos a Ti a Tua palavra e apresentamos também o nosso coração e que o nosso coração esteja aberto para receber a palavra do Senhor. Que o Senhor fale conosco. Precisamos da direção da Tua palavra em nome de Jesus e que tudo seja para a glória do nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. A Bíblia diz aí no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 16, a Bíblia diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A concupiscência é a vontade, é o desejo da nossa carne. A Bíblia diz no 17, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei, ou seja, da lei, da carne. Vamos dizer assim. A Bíblia diz, a Bíblia está declarando, que se a gente andar, viver pelo Espírito, nós não vamos cumprir a concupiscência, que é o desejo, a vontade da nossa carne. E a Bíblia fala no 17 que a carne ela vai cobiçar, ela vai lutar contra o Espírito e o Espírito vai lutar contra a carne. O que eu entendi sobre isso, comentei com as pessoas na igreja. Muitas pessoas dentro da igreja, servindo a Deus, têm vivido pela carne. Têm andado cumprindo não o que o Espírito quer, mas aquilo que a sua carne deseja, que o seu eu deseja. Eu costumo dizer sempre, quando eu ministro esta palavra, que é muito preocupante, porque é dentro de nós, tanto a carne quanto o espírito, essa briga que acontece, ela acontece dentro de cada um de nós. É a carne querendo que a gente faça algo e o espírito querendo que a gente faça outro. Entenda, o ser humano ele é um corpo que tem uma alma e que tem um espírito. Então a Bíblia está mandando a gente não andar na carne, mas não andar no espírito. Pastor, mas o espírito já anda dentro de mim. Não. O espírito que anda dentro de você é o espírito humano que Deus colocou em você. Você pode ver que o espírito que a Bíblia está dizendo é o Espírito Santo. É o Espírito ali com letra maiúscula. Então a Bíblia diz que se a gente andar pelo Espírito, e só tem uma forma da gente andar pelo Espírito, é andando dentro daquilo que Deus quer através da sua palavra. Então ele está dizendo, se você andar dentro da palavra em Espírito, cumprindo aquilo que Deus quer, você não vai fazer a vontade da sua carne, porque a carne vai lutar contra o seu espírito para que você não faça aquilo que o espírito e aquilo que o espírito quer, mas aquilo que a tua carne deseja fazer. Eu estava dando até aqui um exemplo. Muitas pessoas dizem assim, olha, eu vou fazer um regime, eu vou diminuir a minha alimentação. Aí aparece aquele negócio bem gostoso, bem assim suculento na sua frente, aí a carne fala assim, olha aí, ó, come, olha que gostoso, vai. Ou seja, a carne ela aguça e ela acaba vencendo muitas pessoas. É como se o Espírito falasse, não pode fazer, a carne fala, vai lá e faz. Aí a carne fala assim, ó, faz, o Espírito vai falar, não faz. E dentro de nós vai surgir essa briga todos os dias, em todos os momentos. A carne querendo que você faça uma coisa e o Espírito querendo que você faça outra. É uma briga. E o que eu sempre falo? Quem vai vencer essa briga, essa peleja? Aquele a quem você alimentar mais. Aí quem nós estamos alimentando? Aquele a quem a gente aceitar o que está sendo dado, mais nós vamos nos alimentar. E aquele que mais alimentar, mais estará forte dentro de nós e com certeza vai vencer a batalha. Por isso Deus está dizendo, aquele que andar em espírito não vai cumprir a vontade da sua carne. Dá uma olhada no capítulo 6, Gálatas capítulo 6, no versículo 7, a Bíblia diz assim, não erreis. A Bíblia está falando, não erre. Não se engane. Deus não se deixe escarnecer. Para você entender melhor, algumas Bíblias dizem, Deus não se deixa zombar. Mas o melhor é, Deus não vai permitir que a gente brinque com a cara dele. A melhor forma para você entender isso aqui é não erre, porque Deus não vai permitir a gente brincar com a cara dele. Ele diz assim, ó, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem, o ser humano, semear,
isso também ele vai ceifar. Ou seja, tudo que a gente planta através, às vezes, do nosso espírito, nós vamos colher. Mas aquilo que você tem plantado através do desejo da sua carne, a carne te inflama e você vai lá e faz, você também vai colher. Aí a Bíblia diz assim no 8, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará, colherá corrupção. Mas uma tradução melhor é a que diz assim, ó, porque o que semeia, o que planta na sua carne, vai colher ruína, vai colher destruição. Olha só, quem semeia através da sua carne, quem age impulsionado pelo desejo carnal, vai acabar colhendo ruína e perdição. Dá uma olhada aqui forte. Ruína e perdição. Abra, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Esdras. Esdras, capítulo 10. Onde fica Esdras, pastor? Abra a tua Bíblia em Salmos e você vai voltar, ó. Salmos, Jó. Aí você vai encontrar Ester, Neemias e Esdras. É só você voltar. Abre em Salmos e volta. Salmos, Jó, Ester, Neemias e Esdras. Esdras, capítulo 10. No versículo 1, a Bíblia diz assim, e orando Esdras, assim fazendo esta confissão, e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres, e de crianças, porque o povo chorava em grande choro. A Bíblia está falando de uma multidão em frente ali, ó, à casa de Deus. Ajuntou-se junto com Esdras, homens, mulheres e crianças. E eles estão chorando ali, um grande choro, um amargo choro, um choro de angústia, um choro de tristeza. Eu até comentei na igreja, quantas pessoas estão chorando assim? E se não estão chorando, vai chegar um momento que vai chorar por aquilo que estão plantando, por aquilo que estão semeando, né? Então ele está dizendo, e uma multidão, uma muito grande congregação de homens e mulheres, de crianças, porque o povo chorava com grande choro. 2. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Ou seja, ainda há esperança para o povo de Deus, né? Comentando hoje aqui, o povo está chorando, o povo está angustiado, o povo está passando por problema, por dificuldade, e esse é o povo de Deus. Esse é o povo de Israel. Domingo aqui, eu estava comentando, não foi segunda-feira, eu comentando com alguns amigos, eu dizendo que o povo e até mesmo o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. E não por falta do conhecimento falado, mas por falta de colocar em prática aquilo que aprende. Então, assim, o povo tem rejeitado o conhecimento. Então, o povo está passando por um problema, por uma dificuldade. E o que eles estão fazendo? Eles estão lembrando, eles estão dizendo aí, ó, nós temos transgredido contra os mandamentos de Deus. O que é transgressão? Transgressão é quando Deus fala algo e nós passamos por cima do que Deus fala e fazemos aquilo que a gente acha que é certo. Mas o que tem de pessoas dentro da igreja deixando de lado a palavra de Deus, a vontade de Deus, para fazer aquilo que eles acham que é certo, não é brincadeira o tanto de pessoas. E vão pagar um preço. Porque isso é transgressão. Transgressão é passar por cima daquilo que Deus fala, que o Espírito de Deus fala, que a palavra fala. E quando nós fazemos isso, não é a vontade de Deus que nós estamos fazendo, mas nós estamos fazendo a vontade da nossa carne. É o nosso desejo. Então eles estão dizendo aqui no 2, ó. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras, nós temos transgredidos
contra o nosso Deus. Então eles entendem que o que eles estão passando e enfrentando, toda aquela dor, choro e sofrimento, é porque eles tinham transgredido. E qual é a transgressão deles? Porque nós casamos com as mulheres estranhas do povo da terra. Ele diz, nós erramos, mas ainda há esperança para Israel, para o povo de Deus. E não importa, irmão, irmã, você que está me acompanhando, não importa se você tem errado. Não importa o que você errou. O que importa é você primeiramente reconhecer que você transgrediu e voltar para o Senhor, porque assim pode ser que ainda tenha esperança para o teu problema. Pode ser que Deus ainda se volte para estender a mão e te ajudar. Eles estão reconhecendo, nós erramos. Por que eles erraram? Casaram com mulheres estranhas. Mulheres as quais Deus tinha falado para eles não casarem. A Bíblia diz que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus falou que ia levar o povo para a terra que mana leite e mel. E eles passariam pelo meio de muitos povos. Povos a quais lutaram contra eles, que eles venceram, tinham costumes diferentes do povo de Deus. E Deus diz, não se ajunte com esse povo. Não case com as suas mulheres e não dê as suas filhas para os filhos deles. Não quer essa comunhão. Deus disse, o que eles fizeram? Passaram por cima daquilo que Deus havia dito, na sua lei, na sua palavra, transgrediram e casaram com aquelas mulheres e, além de tudo, ainda tiveram filhos. Aí diz assim no 3, agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus. Eles estão enxergando, entendendo que eles transgrediram. E por isso todo aquele sofrimento, aquele choro. E agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas. Olha o problema aí. Tudo que a gente semear, a gente ceifará. Tudo que a gente colher, tudo que a gente plantar, nós vamos colher. Tudo que a gente fizer por meio da carne vai trazer sofrimento, ruína e destruição. Dá uma olhada, eles já tinham esposa, eles já tinham filhos, mas agora eles têm que mandar as mulheres e os filhos embora. Eu estava comentando, o problema não é nem as mulheres, o problema é a ligação que eles já tinham com os filhos, é filho. São os filhos. Mas a única forma deles fazerem concerto com Deus novamente, Deus ser com eles, é eles abrindo mão do pecado e do erro que eles cometeram. Eu estava comentando assim, muitas pessoas ouvindo essa mensagem vai pensar, poxa, mas Deus ele não é amor, Deus ele não é bom, mas Deus ele também é justiça. Deus ele é amor quando você está no seu amor. Hoje, deixa eu compartilhar algo com você. Eu vou terminar de ler aqui, eu vou compartilhar algo com você. Aí eles disseram assim, ó, no 3, agora pois façamos concerto com o nosso Deus, e que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, ou seja, todos os filhos com elas. Vamos despedir, vamos mandar embora. Conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus. E vamos fazer conforme a lei. Ou seja, se eles tivessem feito conforme a lei lá atrás, eles não estariam passando por esse sofrimento aqui na frente. Eles teriam evitado esse incômodo, este mal. Agora está todo mundo sofrendo, chorando, família está sendo desfeita. E o pior de tudo, Deus não pode passar por cima daquilo que foi falado. Né? Olha o sofrimento. 4, eles disseram, levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faz assim. Vamos mandar embora, mulheres, filhos. 5, então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes, dos levitas e todo Israel, de que fariam conforme esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus, entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e vindo lá, pão não comeu, água não bebeu, porque Esdras estava angustiado pela transgressão dos do cativeiro. Isso aqui é muito forte, ele já estava em cativeiro. Esse aqui é o povo que veio da Babilônia para novamente reconstruir o templo, reconstruir o altar da casa de Deus que estava destruído. E eles estavam cativos lá na Babilônia. E o que aconteceu? Eles já estavam cativos, Deus permitiu tudo isso acontecer. A pergunta é,
eles reconheceram que todo esse tempo que eles estavam sem a presença de Deus, mas Deus ainda tendo misericórdia e não deixando coisa pior acontecer. Agora eles estão reconhecendo que tudo isso aconteceu por causa da transgressão deles. E agora eles vão ter que, como que eu posso fazer? Sofrer longe da sua família, né, que eles, como que eu posso dizer, formaram por causa de uma transgressão. A pergunta é, mas Deus não podia relevar isso, pastor, perdoar, para que eles pudessem continuar junto, pai e filho? Entenda, Deus é um Deus de família. Deus instituiu a família, mas Deus instituiu a família certa. Independente se é família ou não, não podemos passar por cima daquilo que Deus tem falado conosco. A transgressão, ela trará a justa retribuição e Deus não pode mudar aquilo que está escrito. Hoje pela manhã, olha essa experiência com Deus. Hoje eu falei na igreja, eu sei que muitas pessoas não creem nisso, mas eu sei que muitas pessoas creem. Hoje eu levantei 5 e pouco da madrugada para ir ao banheiro, me deu vontade de ir no banheiro e eu fui. E quando eu fui ao banheiro, Deus falou comigo, 5 e pouco da manhã, a respeito desta palavra. E eu anotei algo que Deus colocou ao meu coração para falar para você hoje. Eu anotei para mim não esquecer. Deus falando comigo assim, ó, o nosso Deus, ele é justo e ele mesmo ele nos amando, ele não deixará de trazer a nós as consequências causadas pelos nossos erros. Deus, mesmo amando, ele vai ter que cumprir a tua palavra. E se preciso for, irmão, nos corrigir por causa da nossa transgressão, ele vai nos corrigir. Olha o que o povo de Israel reconhecendo diz, quem sabe ainda vai ter esperança. E tem esperança para aquele que sabe, recebe a correção. Mesmo Deus amando, mas Deus não vai passar a mão na nossa cabeça e a permitir que a gente continue fazendo o que é errado. Como diz a sua palavra, aquilo que a gente plantou, nós vamos colher. Não tem como Deus mudar a sua essência. Ele diz, eu não mudo, eu sou o mesmo. Deus, ele é a sua palavra na essência. Então Deus colocou lá no banheiro hoje, na hora que eu levantei de madrugada, o nosso Deus, ele colocou, eu sou justo, mas mesmo amando vocês, eu não deixarei de trazer as consequências causadas pelos erros de vocês. Ou seja, eu vou corrigir toda a transgressão, porque corrigindo ainda haverá esperança, mesmo que a gente transgrediu, mesmo que a gente errou. Agora é necessário a gente entender isso. Mas o que me chamou a atenção é o que ele diz aqui no 6, ó. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus, entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, vindo lá, pão não comeu e água não bebeu. Por quê? Porque Esdras estava angustiado pela transgressão dos cativeiros. Vamos entender isso aqui. Enquanto muitos estavam chorando, porque estavam perdendo a sua família, porque estavam perdendo ali as suas esposas, porque estava acontecendo algo que eles não queriam, quando eles estavam chorando, angustiado, Esdras estava angustiado porque ele sabia que o povo havia transgredido e por isso Deus não estava com eles. Ou seja, enquanto muitas pessoas estão preocupadas com família, casamento, esposa, marido, filho, trabalho, dinheiro, muitas pessoas estão preocupadas em estar bem na presença de Deus. Guarda o que eu estou falando. Enquanto muitas pessoas estão preocupadas em perder qualquer coisa, muitos ainda estão preocupados com a presença de Deus, em estarem bem com Deus. Eu estava comentando hoje aqui, uma vez uma mulher chegou em mim e disse assim, pastor, eu queria que o senhor me ajudasse porque eu perdi o meu marido, mas chorando, em pranto. E eu falei para essa mulher assim, olha, se você estiver na igreja somente para buscar pelo teu marido, pelo teu casamento, teu marido nunca vai voltar para a tua casa. E da mesma forma eu falo para você que está me acompanhando agora. Enquanto você estiver na casa de Deus para buscar pelo teu marido, enquanto você estiver na casa de Deus para lutar pela sua esposa, enquanto você estiver na casa de Deus para buscar pelo teu filho, enquanto você estiver na casa de Deus para buscar pela tua saúde, enquanto você estiver na casa de Deus para buscar pela tua família, enquanto você estiver na casa de Deus para buscar pelo seu trabalho,
qualquer coisa, você sempre será frustrado. Enquanto você não entender que você precisa estar na casa de Deus para buscar a Deus. Por isso que ele diz, busque primeiro o reino. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus faz. Então, enquanto o povo estava preocupado com a família que está indo embora, está ali o sacerdote Esdras preocupado com a presença de Deus. Nós transgredimos, nós erramos. Ele está ali angustiado. Enquanto muitos se angustiam por perder tanta coisa, está ali Esdras preocupado em perder a presença de Deus, que há muito tempo eles estavam sem ela. Foi o que disse Moisés. Deus disse para Moisés, Moisés, você vai e eu vou enviar um anjo com vocês. Eu não vou. E Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for conosco, não me faça sair daqui. Eu não vou para lugar nenhum se eu não estiver na tua presença, porque sem Deus não adianta, não vai dar em nada. Então começa a se preocupar, pare de se preocupar. Ah, pastor, mas eu não tenho que se preocupar com a minha família? Tem. Mas o que eu estou dizendo é que se você buscar Deus na sua essência, a sua palavra, Deus vai alcançar a sua família por você, Deus vai abençoar. Esteja na igreja, esteja na live para aprender de Deus, para buscar de Deus. É isso que você precisa. É isso que você necessita. Então o povo aqui está reconhecendo. Eu sei que muitas pessoas vão falar, poxa, mas Deus só por causa do erro do povo tem que mandar a mulher e os filhos embora por causa disso? Tem. Por quê? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Abra lá, por gentileza. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Quantas pessoas estão desse jeito, né? Elas só estão na igreja porque estão buscando pela cura da filha, pela libertação do filho, pela libertação do marido, buscando para restaurar o casamento. Não é errado você buscar por isso, mas primeiro busque a Deus. Procure estar bem diante do Senhor. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E quem é justo senão aquele que permanece na presença, que fica na palavra de Deus? Quantas pessoas têm transgredido e passando por cima daquilo que Deus tem falado e ainda estão achando que vão ser bem-sucedidos? Não vão. Não vai. Diz assim, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Olha só, por que Deus permitiu aquele sofrimento e as mulheres e os filhos terem que ir embora. Dá uma olhada. 2,11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Isso aqui é algo interessante para a gente aprender. É um toma lá da cá. A Bíblia diz que se a gente viver com ele, se a gente morrer nele, servindo a ele, quando a gente morrer, viveremos com ele. Ele ressuscitará, nós estaremos com ele. É aquilo que eu sempre falo, a pessoa vive a vida inteira sem Deus, depois morre, quer ir para o céu viver com ele. Não vai. Ele está dizendo, a palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele nós viveremos. 12. Se sofrermos, também com ele reinaremos. A pessoa fala assim, mas viver com Cristo às vezes é dolorido, é difícil. Ele diz, no mundo tereis aflições. Mas ele está falando aqui, se você sofrer por ele, também com ele você vai reinar. E se negarmos, também ele nos negará. Olha o 13. E se formos infiéis, como o povo foi, como muitos é, e se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Quando Deus fala, se a gente for infiel, ele está falando infiel à palavra. Mesmo que você for infiel à palavra, Deus continuará fiel à sua palavra. Por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então se Deus proibiu casar com a mulher estranha, então ele vai repudiar isso até o fim. Deus não vai mudar para beneficiar o nosso erro. Aquilo que está escrito permanece firme e é isso que vale para Deus. Mesmo que a gente seja infiel, ele permanecerá fiel à sua palavra. Ele não muda. O céu e a terra passará, mas a palavra de Deus não passará. Você pode transgredir, mas o que você transgrediu, conforme a palavra, assim você pagará o preço. Ah, mas Deus é amor. Deus, eu sempre falo, ele é amor. Mas Deus também, ele é justiça. Por quê? Porque ele permanece fiel à sua palavra. E ele não vai permitir o seu erro, porque senão ele estará passando por cima da sua própria palavra.
como diz em Provérbios 28:13, a Bíblia diz que aquele, né, que confessa os seus pecados e deixa, esse vai alcançar misericórdia. Então o povo falou, nós temos que fazer um conserto com Deus. Mas como que eu vou fazer um conserto e continuar com o erro? Então eles tiveram que despedir as mulheres e despedir também os filhos, para que eles pudessem fazer novamente um conserto com Deus. Abra a tua Bíblia em Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1. Pastor, onde fica Naum? Naum fica entre Miqueias e Abacuque. Entre Miqueias e Abacuque. Eu já achei aqui Naum. Entre Miqueias e Abacuque. Naum capítulo 1, no versículo 1, a Bíblia diz, no versículo 2, a Bíblia diz assim, olha só. O Senhor é um Deus zeloso, ele cuida, e que toma vingança. Isso que a Bíblia diz, né? Ai daquele que mexe com o servo de Deus, né? que se levanta contra o servo de Deus, por quê? Porque Deus é um Deus zeloso. Ele diz, Deus é um Deus zeloso e que toma vingança. Aí ele diz, o Senhor toma vingança. E olha o que a Bíblia diz, e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda ira contra os seus inimigos. Então a Bíblia fala que Deus ele entra no seu furor, ele fica irado, e ele se ira contra os seus adversários, e ele se ira também contra os seus inimigos. Hoje eu estava falando, as pessoas falam, Deus é amor. E por causa desse Deus é amor, as pessoas começaram a fazer tudo aquilo que é errado, e aí a consequência vem, e elas começam a dizer que Deus é amor. Quando a gente prega assim um pouco mais duro, e muitas pessoas não conseguem nem suportar, às vezes, a vara, as pessoas começam a espirrar. Um sai, outro começa a reclamar, a palavra é dura, não. Deus é amor, não é. As pessoas falam que Deus é amor para tentar encobrir o seu pecado, achando ou deduzindo que Deus vai aceitar o erro que a pessoa está cometendo. Não, Deus vai tratar você. A Bíblia está falando, olha só, o Senhor é um Deus zeloso, e ele toma vingança. O Senhor toma vingança, ele é cheio de furor, ele tem amor, mas ele é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Olha o 3. O Senhor é tardio em irar, ele demora, mas quando ele ira, sai de baixo. Ele está dizendo, o Senhor é tardio em irar-se, ele tem misericórdia, né? Mas grande ele é em força. E olha aí, ó. E ao culpado, ele não tem por inocente. Então, aquele que tem culpa, Deus não tem por inocente. Deus vai fazer pagar o preço. Tudo que você plantou, você vai estar colhendo hoje. E o que você plantar hoje, você vai colher lá na frente. Não se esqueça que nós falamos no início. Aquele que semear na sua carne, no desejo da sua carne, vai colher destruição, ruína. Olha o que o povo de Israel está passando. Quando eles entenderam que foi a transgressão que levou eles a passar por tudo aquilo, eles estão buscando um conserto. Feliz é aquele que busca o conserto, porque quem sabe assim ainda vai ter esperança. Para com esse negócio de que Deus é amor, porque tem muito pregador de rosa aí. E o pregador de rosa não prega espinho. Aí quando chega no meio do caminho, a pessoa se depara com espinho, ela vai voltar atrás, porque só ouviu falar sobre rosas. Deus, ele é tardio e irá, mas ele tem grande força. E ao culpado ele não vai ter por inocente. Então lê o que diz no 2. Ele diz, eu sou contra os adversários, contra os meus inimigos. Agora eu te pergunto, querido, será que você não já se tornou um inimigo, um adversário de Deus? E às vezes nós não estamos lutando ali contra Deus? O culpado ele não vai ter por inocente. E quem é o culpado? Aquele que se transforma em inimigo de Deus.
aquele que se transforma o seu adversário. A pergunta é, será que nós nos tornamos adversário de Deus? Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Mateus 12. Mateus capítulo 12, no versículo 30, a Bíblia diz assim, ó: quem não é comigo, é Jesus falando, o próprio Deus falando. Ele diz, quem não é comigo é contra mim. Pronto. Será que nós não estamos nos tornando inimigo de Deus? Ele está dizendo, quem não é comigo é contra mim. E o culpado Deus não vai ter por inocente. Deus, ele vai irar-se e ele vai vir com grande furor contra os seus adversários, contra os seus inimigos. Com Deus não tem meio termo. Ou eu sou amigo ou eu sou inimigo. Quem é amigo de Deus? Jesus diz, amigo de Deus é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Deus deu o mandamento para o povo de Israel, eles passaram por cima e fizeram o que não era para fazer. Deus vem com a sua ira e traz a consequência. Além de estar cativo, aprisionado, ainda teve todo aquele pranto e aquele choro. Eles tiveram que entender, foi por causa da nossa transgressão. A pessoa que reconhece o erro e a pessoa que se arrepende, ela está disposta a abrir mão de qualquer coisa para ser amigo de Cristo e viver com ele verdadeiramente. Mas esse, quando abrir a boca para orar, Deus vai ouvir, abrir os ouvidos para ouvir e vai mandar a resposta. E será abençoado sim, esta pessoa que é amiga de Deus e também toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, a melhor coisa que tem é a gente poder ser amigo de Deus. E como ele diz, amigo meu, aquele que me ama é aquele que ouve os meus mandamentos e me guarda, é aquele que me serve. É aquele que está na minha palavra. E como eu falei hoje, não tem coisa melhor do que estar na palavra de Deus. Eu estava comentando hoje aqui sobre Pedro. Pedro havia pescado a noite inteira e não pegou nada. Jesus entra no seu barco, prega ali a palavra, ele ouve, Jesus fala, agora vai lá no mar alto, joga. Ele joga a rede, quando ele puxa a rede vai arrebentar. De tanto peixe, ele está junto com Cristo. Ali ele começa a ser amigo de Cristo, ele traz a rede. Tudo que ele queria não era o peixe, que ele não pescou a noite inteira. Jesus deu uma rede cheia para ele. O que ele fez? A Bíblia fala que ele pega a rede, ele deixa os peixes e ele segue Jesus. Por quê? A presença de Jesus completa tudo aquilo que a gente acha que a gente precisa. Nós não precisamos de mais nada além da presença de Deus. E Deus, com a sua presença, traz tudo aquilo que nós precisamos. A melhor coisa que tem é ser amigo de Deus. O amigo de Deus sempre terá tudo aquilo que almeja, porque orará e o nosso Deus, o nosso amigo, nos responderá. Amém? Louvado seja Deus. Deixa de lado esse negócio de Deus é amor e procure a justiça de Deus e você vai ver o amor de Deus chegar em você sem necessário você querer se justificar o seu erro para dizer que Deus é amor. Ele sabe o que ele é. Ele é o amor na essência, mas ele também é justiça para aqueles que transgridem os seus mandamentos. Amém? Para que você não venha sofrer. Fique naquilo que Deus tem falado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não queira justificar os seus erros. Eu estava vendo esses dias, alguém colocou, eu colei, e agora eu estou vendo muitas pessoas colarem. Tá, um dizer, né, uma frase assim, que você não deve sair da sua igreja. Ao invés de você sair da sua igreja, o dizer lá, a palavra diz assim, ó, ao invés de sair da igreja, muda você. Muitas pessoas que precisam mudar, mas para mudar é preciso reconhecer onde é que está o seu erro. E, como diz, assim vai ter esperança, ou antes que seja também tarde demais. Deus é bom e Ele trouxe esta palavra ao nosso coração. Amém? Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, é na Tua presença que nós estamos.
E como eu disse agora mesmo, o melhor lugar para se estar, meu Deus, é na tua presença. Aquele que está na presença do Senhor não tem falta de nada e também não passará por nenhum tipo, meu Pai, de aflição e problema que o Senhor não possa resolver. A tua presença é o que nós mais queremos, Jesus. Estar na tua presença é a melhor coisa que nós podemos querer na nossa vida. Como diz a tua palavra, mesmo no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor, ou seja, estamos na presença do nosso pastor e nada nos faltará. Nosso Deus e nosso Pai, que esta palavra possa ter, meu Pai, ido de encontro ao coração de cada pessoa e que esta pessoa possa sim reconhecer se ela está ou não com o Senhor. Pai amado e Deus querido, porque aquele que não está com o Senhor é contra o Senhor. E nós queremos estar com o Senhor. Queremos estar, meu Deus, na sua palavra, para que o Senhor possa verdadeiramente nos justificar e que a gente e a nossa família não venha enfrentar nenhum tipo de problema, nenhum tipo, meu Deus, de dificuldade. Pai, o justo tem as suas orações ouvidas, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por isso, eu uno a minha fé com a fé de cada justo que se mantém firme na tua presença, que se mantém na tua palavra, que não tem transgredido, mas que tem feito a vontade do teu espírito e não a vontade da carne. Eu oro juntamente com esta pessoa que diante do Senhor está bem, orando por cada nome, meu Pai, que estão nos acompanhando nesta live agora, por cada pessoa. Eu oro por ela e oro também pela família. Eu oro por cada nome que foi dado, que foi colocado na nossa live pedindo oração. Eu oro por este familiar, eu oro por este casamento, eu oro por este filho, eu oro por esta mãe, eu oro por este pai, por este primo, por este irmão, eu oro pelo tio, pelo sogro, pela sogra, pelo genro, pela nora, eu oro pelo marido, pela esposa. Pai, eu clamo agora. Restaura, meu Deus, este casamento. Lança por terra esta confusão dentro deste lar. Lança por terra essa incompatibilidade, esta divisão, esta briga, esta confusão. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa verdadeiramente entrar com providência dentro deste lar, com providência dentro desta casa. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, a nossa família é um presente que o Senhor nos deu. A nossa família, ela é abençoada. Eu profetizo aí uma mudança, uma transformação. Eu profetizo, meu Deus, o quebrantamento neste coração. A tua palavra declara, meu Pai, que o Senhor quebranta os corações e que o Senhor muda o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração capaz de compreender a tua vontade, a tua palavra. Meu Deus, que haja uma mudança, uma transformação na nossa casa, na nossa família, que haja libertação, que haja transformação, que haja uma conversão, que haja salvação para dentro da nossa casa, para todos os nossos familiares. Meu Deus, nós não aceitamos, meu Deus, que ninguém da nossa família pereça no inferno, mas que todos possam receber a salvação. Pai, eu creio, nós e a nossa casa te serviremos para a glória do teu nome. Pai, eu vou fazer uso da autoridade que eu tenho em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu digo, espírito maligno imundo, você que tem colocado o marido contra a esposa, você que tem levantado ao coração, ao pensamento, o divórcio, a separação, eu digo sai, eu breco, eu paro, eu paraliso a tua obra. Você que tem levado esse desejo de separação, de divórcio, você que tem trazido o esfriamento conjugal, eu digo sai desta casa, em nome de Jesus. Meu Deus, alcança os filhos, transforma os filhos, liberta os filhos em nome de Cristo. Eu, como ministro do teu evangelho, em pleno exercício da minha fé, eu estendo as minhas mãos para dentro da casa desta pessoa e eu peço ao Senhor, toque em cada familiar com mudança, com transformação, com libertação, com cura, com salvação em nome de Jesus, meu Pai. E que nós e a nossa casa, nós e a nossa família, toda ela, venhamos servir ao Senhor para a glória do teu nome. E você ora comigo dizendo aí na tua casa, Senhor meu Deus, diga a minha casa, a minha vida, diga a minha família,
pertence a ti. Diga, pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Diga, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexa com as nossas estruturas, transforma o que precisa ser transformado, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Louvado seja Deus, porque Ele é bom e porque Ele tem dado misericórdia diante da sua presença. Bom é poder sempre ministrar e poder estar com você, para que junto a gente possa crescer e aprender mais de Deus. Amém? Como eu disse, muitas famílias, muitas pessoas estão sendo destruídas por falta de conhecimento. Que esta palavra tenha falado ao teu coração, que você viva esta palavra para você ver a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre o seu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você. Obrigado por você ter ficado conosco até o final desta live, tá? Estamos chegando ao final desta live, que Deus abençoe. Nosso tempo está estourado, eu ia falar com 5, vou falar com 3 pessoas e vou dar aí a prioridade se entrou alguém aí de outra cidade ou de outro estado. Entrou ou não entrou, Ribeiro? Alguém nos acompanhou de outra cidade, de outro estado? Alguém falou conosco? Você anotou? Pastor, pode até ser que entraram, só que não comentaram, né? Não entrou ninguém hoje? Ninguém comentou nada? De outra cidade, então? De outra cidade, lá de Livramento. Aí, Livramento. Quem é a pessoa que nos acompanha sempre lá? É a prima da Crisiane, Cida Oliveira. Prima da Crisiane é minha obreira? Isso. Lá que era lá da cidade de Cuiabá? Isso. Crisiane? Como que é o nome da... Cida Oliveira. Cida Oliveira, você aí de Livramento. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por estar ligado conosco e obrigado a Crisiane, né, que tem compartilhado a ponto de chegar na prima dela. Que Deus possa abençoar vocês em nome de Cristo. Quem mais? Luciene Maria. Luciene Maria, que Deus abençoe. Mais um pra gente finalizar. Devani Faustino. A dona Devani Faustino, que Deus abençoe. Deus abençoe a todos que nos acompanharam. Um forte abraço e até sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau, abençoados.